Boa noite, estamos aqui no dia 21 de julho de 2020. Eu sou José Securato e vou falar sobre pitchbook. Um pitchbook é uma apresentação, eu brinco que é uma apresentação com esteroides que visa apresentar uma transação para alguém que conhece mais daquele assunto do que você e tem pouco tempo para te ouvir. Basicamente é o que a gente faz em Investment Banking. A gente está sempre marcando reuniões com CEOs, com sócios fundadores, com membros do conselho, para propor uma transação da empresa dele. Olha a arrogância do banker, né? Então a gente vai lá na casa dele, fala o que ele tem que fazer com a empresa dele e explica os méritos dessa transação e, além de tudo, a gente propõe que aquele CEO, aquela empresa ainda nos contrate para fazer assessoria financeira daquela transação. Então, é um pitchbook. O pitchbook, o termo pitchbook, vem do beisebol. É um livro que tem do pitcher, né? Então, o pitcher no beisebol é o cara que arremessa a bolinha, então ele está lançando a bolinha. Essa é a figura de linguagem para você lançar uma ideia, né, para o seu cliente. Então, a pergunta é: como que eu faço uma apresentação que ela é coesa, que ela é potente, que ela é convincente e que vai inspirar o seu cliente a fazer uma transação, né, parecida ou na linha do que você está propondo, e ainda com você, né, contratando você. Como a gente faz isso? Não tem segredo. Eu acho que a fórmula é amplamente conhecida na Faria Lima. Todos nós seguimos o mesmo roteiro. As principais empresas de consultoria também seguem o mesmo roteiro. São sempre com apresentações extremamente enxutas, extremamente direta ao assunto e muito ancorada em fatos e dados, tá bom? Então, essa é a fórmula do sucesso. Não é nada de outro planeta, mas a essência que é importante. Você, como fazer isso, né? E acho que, cara, não para de aparecer gente aqui, acaba me distraindo. Então, desculpa que o começo vai vai do jeito que dá mesmo. Então, a gente, primeira coisa que tem que fazer é mudar um pouco o racional, a forma de pensar. Então, o latino, nós brasileiros, mas isso é comum nos países da América Latina, é comum na Itália, na França, a gente tem uma forma de pensar, uma forma de raciocinar, uma forma de convencer um pouco mais linear. Então, a gente gosta, a gente tem essa tendência de evoluir com um pensamento, criar uma atenção, criar uma expectativa para ir atender essa expectativa e apresentar as nossas conclusões. Essa é a forma mais comum, é o que eu mais vejo aqui no Brasil, e é como a gente foi criado, são como as novelas da Globo são estruturadas, e a verdade é que isso não ajuda numa apresentação de negócios. Isso não ajuda para você fazer uma apresentação para alguém que tem pouco tempo. Isso não ajuda para você fazer uma apresentação sobre um assunto que a outra pessoa é especialista ou conhece muito. Então você tem que inverter a lógica. E aí que entra a lógica do anglo-saxão. A lógica do anglo-saxão, ela inverte, né, os efeitos. O anglo-saxão, e aí eu estou falando dos ingleses, dos alemães, por consequência, os Estados Unidos também seguem essa lógica. Eles sempre apresentam a conclusão primeiro. Então, eles partem da conclusão, e aí o Gabriel, o Daniel já entenderam aonde eu vou chegar, não existe essa tensão, não existe essa ansiedade para falar onde esse cara está indo, né? E você rapidamente, Gabriel, você já está concordando ou não comigo. E se você concordar, ótimo.
Se você discordar, também tá bom, porque você vai querer saber aonde que as nossas linhas de raciocínio não estão convergindo. E talvez você fique até ansioso para me desdizer, né? Para você me corrigir. Mas o fato é, a gente sempre começa do ponto final. A gente sempre começa da conclusão. E depois da conclusão, a gente vai construindo. Então, digamos que você vai apresentar uma conclusão, precisamos comprar ativos no Chile. Então, você vai chegar com essa primeira página, comprar ativos no Chile. Comprar ativos no Chile vai estar ancorado em, sei lá, 3 macro ideias. Eu estou falando 3, mas pode ser 5. Não será menos do que 3, não vai ser mais do que 10. Aí você, ancorando nesses 3 macro temas, eu vou explicar para o Gabriel que o Chile é um país bastante sofisticado, com muito dinheiro de fundos de pensão, então tem uma liquidez muito grande. A regulamentação, esse é o fator 1. O fator 2, a regulamentação é muito estável, é muito conhecida, então o risco percebido é baixo. Então, esse é o fator 2. E o fator 3, existe uma oportunidade naquele mercado, uma empresa bem estabelecida, com boas margens, que na sua mão, com o seu expertise, vai crescer mais rapidamente e vai aumentar suas margens. Então, eu ancorei a conclusão logo de cara, né? Ancorei em 3 fatores macros e depois eu vou explicar os fatores macros. Aí vai variar um pouco de quanto tempo você tem, qual a profundidade da sua apresentação, mas você deveria pelo menos ter uma página para cada fator macro. E por que uma página? Aí quando a gente monta uma página só, as coisas ficam um pouco apertadas, né? Elas ficam emboladas, porque a gente quer resumir aquele assunto em uma passada só. É muito confuso quando você tem aquelas apresentações onde você tem uma micro ideia por página e aí você vai, né, girando, né? Você vai virando as páginas, parece um gibi, aí você vai virando, aí você vai virando, aí você vai virando, e aí o cliente já perde o ritmo, já não sabe onde você está, já se perdeu e aí fica muito confuso. Lembra, o que você quer é vender uma ideia. Você quer convencer o seu público-alvo daquilo que você está propondo. Então, você vai fazer da forma como eu estou propondo. Macro ideia, dividida em 3 pilares. Aí, cada pilar dividido em 3 pilares. Cada pilar dividido em 3 pilares. Aí, você vai fazer uma árvore lógica, sempre começando da conclusão e depois explicando. No limite, até um ponto onde você não precisa explicar mais, porque é tão óbvio o que você está falando que ele já aceita como uma verdade. Então, para quem entrou agora, a gente está falando sobre pitch book. Pitch book é uma apresentação que propõe uma transação. Então, transações são sempre coisas complexas, tem vários aspectos e vários detalhes. Normalmente, um pitch book é uma apresentação de investment banking, então ele vai ter ou uma transação de fusões e aquisições, ou uma transação envolvendo levantamento de capital. E aí, o levantamento de capital pode ser tanto por equity ou por dívida. Então, pode ser um IPO, pode ser um follow-on, mas também pode ser um bond, pode ser uma debenture e também pode ser levantar dinheiro no mercado privado, num private placement ou com um fundo de private equity. Então, são essas 2 grandes verticais de investment banking que envolvem essas transações mais complexas. Então, o primeiro aspecto é um assunto muito complexo. O segundo aspecto é um público muito qualificado. Então, pessoas que são CEOs, membros do conselho, acionistas das empresas, portanto, conhecem muito bem a operação, conhecem muito bem o racional e que muitas delas vivem isso todos os dias. Ela não é a primeira vez que ela vai discutir uma transação de M&A, não é a primeira vez que ela vai discutir um IPO, então ela já tem alguns paradigmas feitos, já tem algumas ideias elaboradas, né?
E o terceiro aspecto é que essa pessoa é uma pessoa, você quer fazer essa apresentação para uma pessoa importante, as pessoas importantes são ocupadas, ela não tem a tarde toda para falar com você. Então, você tem que se preparar para fazer uma apresentação de, no máximo, 20 minutos. Para você fazer a apresentação em 20 minutos, você precisa ser muito objetivo e muito assertivo. Então, essa é a palavra-chave. E aí, eu propus inverter a lógica, sempre começando da conclusão, ancorando em fundamentos, e aí os fundamentos são ancorados em microfundamentos. Então, essa é a proposta. Eu gravei um curso que está no Tabula, que vocês têm acesso, que se chama PitchBook, e lá eu apresentei os tipos de apresentação, os tipos de pitchbooks. Eu coloquei também outlines, né? Então, como é que você faz um pitch de M&A, como você faz um pitch de IPO, como você faz um pitch para apresentar o seu negócio. Então, são vários tipos de apresentação. E então lá está bem estruturado. Hoje nós temos 1 hora para discutir esse tema. Eu vou dividir ele na primeira metade, uma apresentação mais expositiva minha, trazendo um pouco da minha experiência dentro da pandemia, como é que você faz um pitchbook nesse ambiente que a gente está aqui hoje, através do Zoom, ou Teams, ou outras ferramentas, porque tem várias coisas que mudam, e é isso que eu quero discutir com vocês. E se vocês tiverem interesse em aprofundar no tema, eu convido vocês para assistir ou rever a aula que está gravada lá no Tabula. Para o pessoal do Digio que veio me prestigiar, depois me manda um e-mail que eu vou encaminhar para o Arnaldo para eles te darem acesso ao curso completo. Eu recentemente aceitei o desafio de ser CFO do Digio e está sendo uma coisa bem super bacana. Estou adorando o desafio. Eu consegui conciliar isso com as minhas outras obrigações, então eles têm me visto aí a trabalhar no dia a dia e viver um pouco. Agora estou apresentando para vocês todos, eles também, de uma forma um pouco estruturada, como é que eu penso, como é que eu faço essa abordagem, né? Então lá está tudo estruturado. Antes da pandemia, como é que era uma reunião normal? Uma reunião normal, você vai fazer uma reunião numa sala de reunião. A gente normalmente não usa o projetor, a gente prefere ficar mais próximo do cliente, tá na altura dos olhos do seu cliente, sentados todos no mesmo nível. Quando você tem um projetor, você tem que ficar de pé do lado da tela, porque senão você perde a interação. Então, é uma outra dinâmica. Então, há apresentações de banco, há apresentações de boutique, há apresentações para conselhos de administração. Geralmente, a gente faz sentado com material impresso, a gente distribui uma cópia para todo mundo, a gente gosta de encorajar as pessoas para fazer as suas anotações e a gente sempre prepara um material que é autoexplicativo. É um material que visa passar a mesma mensagem sozinho que eu estou lá passando, né, naquela reunião, naquele momento. Então, só que nessa estrutura que eu falei para vocês, né, do mais importante para o menos importante, do mais macro para o micro, e sempre conquistando cada minuto da reunião. Nesse cenário, você vai entrar na sala de reunião, todo mundo já passou por isso. Aí você tem as primeiras introduções, você tem aquele aquecimento normal. Se você está nos Estados Unidos ou na Europa, eles são muito mais objetivos, já entra-se direto no assunto. Aqui no Brasil, a gente perde 15 minutos falando do trânsito, do Big Brother, do futebol, né? Aí até as coisas engrenarem. Mas aí você começa a apresentar e você distribui os livros e você tem aí um guia. Quando você é um pouco mais sênior e o assunto pode ser conduzido de uma forma mais macro, e esse é normalmente como eu conduzo as reuniões,
eu faço ela inteira com o livro fechado. Eu não distribuo os livros. E aí eu vou conduzindo a audiência aonde eu quero chegar, levando ele às minhas conclusões e termino essa apresentação provavelmente em 10, 15 minutos. Depois de feita essa apresentação, totalmente oral, tudo no gogó, aí eu distribuo os livros e aí eu vou apontando. Quando eu te falei isso, tá nessa página aqui. Quando eu te falei aquilo, tá nessa página aqui. Olha só que interessante como é que as comparáveis se comportam. Essa daqui é a nossa análise de valuation. Mas aí, olha a diferença. Ele já sabe o discurso inteiro. Ele já sabe tudo que eu tenho para falar para ele. Ele já comprou a tese ou ele já não comprou a tese? Não tem mais volta, né? Então, mas nesse momento, se ele tiver engajado, e aí você vai perceber se ele está ou não engajado, você consegue levar a conversa para um nível mais profundo de detalhes. Se ele não tiver interessado, se ele não mordeu a isca, aí você passa mais rápido, porque ele já, para ele não deixar ele entediado, mas para ele saber o que tem aonde no seu livro, e aí você tem que fazer essa apresentação literalmente em 3 minutos. A grande coisa do pitchbook é que a gente ganha no volume, a gente ganha na frequência. Eu costumo dizer que em investment banking, 80% do trabalho é estar no lugar certo na hora certa. Como eu não sei qual é o lugar certo e qual é a hora certa, você tem que estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, quando eu trabalhava no Deutsche Bank, eu era o head de utilities, eu dividia os meus clientes em tiers. Eu tinha os meus Tier 1 clients, eu tinha os meus Tier 2 clients e tinha os meus Tier 3 clients. Os Tier 1 clients eu visitava toda semana. Toda semana eu fazia uma reunião com eles, levava um material para discussão, levava uma pesquisa que a gente fez, levava um material novo. Toda semana. Os Tier 2 clients eu visitava uma vez por mês. Os Tier 3 clients eu visitava uma vez a cada trimestre, uma vez a cada 3 meses. Então, em banco a gente tem, eu brinco, né? O banco está lá te pagando para fazer esse trabalho e ele, se você quer ir para Manaus fazer visitar um cliente, ele vai te pagar para visitar esse cliente. Então, você se dá o privilégio de ter uma abordagem mais estruturada para o setor. Então, e o que acontece é que à medida que você está na frente de todos esses clientes com tanta frequência, você começa a coletar informações que não estão publicamente disponíveis, né? Não estou falando de nada de errado, não é que eu estou trocando segredos, mas você fica sabendo de uma operação, você fica sabendo de uma intenção, você fica sabendo de alguém que está avaliando um ativo que vai vender, e aí você começa a conectar os pontos e começa a testar essas ideias, né? E junta isso com a experiência com alguns clientes. Eu, no Deutsche Bank, eu trabalhei com CPFL, eu trabalhei para CEMIG, eu trabalhei para IAN, eu trabalhei para MPX, eu trabalhei para Eletrobras, eu trabalhei para CETEP, eu trabalhei para Iberdrola, eu trabalhei para Neoenergia. Então, eu tive todos essas empresas como clientes. E aí você vai aprendendo como cada uma pensa, como é o conselho de administração de cada uma delas, você sabe qual é a taxa de desconto que cada um usa nas suas avaliações, você sabe quem é que pende mais para geração, quem gosta mais de distribuição. Então, você começa a juntar um know-how do setor que ninguém tem. Logicamente, talvez o meu concorrente no Itaú BBA saiba, mas é um know-how que poucas pessoas têm. Você sabe mais do setor, do ponto de vista de investment banking, do que os seus próprios clientes, porque a CPFL não sabe o que está na cabeça da CEMIG, mas eu sei, já trabalhei com os dois. Então você vai juntando e a partir dessa junção, dessa conexão de conhecimento, você começa a ter os insights e ter ideias e você precisa ter essas ideias porque você precisa estar sempre na frente do cliente. Bom, toda essa digressão é para falar que se o seu pitchbook não der certo, não tem problema, faz parte, a gente vai criando uma cascadura, porque
a gente sabe que você está brincando com probabilidades. E são probabilidades. Basicamente, cada 1.000 ideias que você tem, eu diria que 100 viram apresentações. As 100 apresentações que você faz, menos da metade vão ter uma segunda reunião. Aí dessas 50, eu diria que 20 vão pedir proposta comercial. Você vai ganhar de 5 a 10 mandatos e vai fechar 1 ou 2. Então, é muito fácil você ganhar dinheiro com investment bank. Você só precisa começar com 1.000 ideias para fechar um deal. É mais ou menos isso. Por isso que eu falo que M&A não é mergers and acquisitions, é misery and agony, né? Então, essa é a nossa realidade. E quando você faz tanta apresentação com tanta intensidade para tanta gente boa, ao lado de tanta gente boa, né, você acaba ficando bom nisso, né? Porque você já fez tanto e você vai percebendo o que funciona e o que não funciona, o que é mais aceitado e o que não é, o que é menos aceitado. Então, acho que esse é o outro grande ponto de pitchbook, é treino. É você fazer e fazer e fazer e fazer uma análise crítica do que funcionou e do que não funcionou. Tá bom? Então, considerando que o pitch, na maior parte das vezes, não vai dar certo, e talvez, dependendo da sua linha de trabalho, você não tenha esse luxo, né? Acredite em mim, a gente sempre entra para ganhar. A gente sempre coloca o melhor da melhor forma e da forma mais estruturada. Quem tiver a oportunidade de assistir o curso de Pitchbook ou já assistiu, lembra que o conceito é muito simples. Em cada página, a gente vai colocar a informação estritamente necessária para entregar aquela mensagem específica. Não pode ter nada mais nem nada menos. Então, aquela página tem só e somente o que eu preciso para entregar aquela mensagem. E o erro mais comum entre as pessoas que têm menos experiência ou que estão começando, né, a arte de fazer apresentações é esquecer a mensagem. Então você tem uma página bem estruturada, uma página bonita. Cansei de ver gráficos lindos que não diziam nada. Aí você fala, mas calma, pera, Arnaldo, o que você quer dizer com essa página? Aí ele fala, oh, eu quero falar isso, isso, isso. Aí você fala, então tá bom, então por que você não fala isso, isso e isso? E aí você já muda o título da página, já vira o título daquela página, porque se é aquilo que você quer dizer, então diga, né? Se você precisa de 4 gráficos para fazer aquela fundamentação, coloca 4 gráficos, mas de repente você não consegue fazer uma fundamentação muito parecida com 2 gráficos, você tem coisas a menos para explicar. Então, o conceito é bem simples. A gente sempre vai começar do fim, da conclusão, montando a estrutura lógica, colocando no papel o que você precisa para entregar aquela mensagem, nada menos, nada a mais. Mas é importante você pensar na mensagem. É importante você, a cada página, está muito claro o que você quer que a sua audiência conclua daquela colocação. E, seguindo a minha linha de raciocínio aqui, aquilo que você quer que ele conclua vai ser a primeira coisa que você vai falar. Efetivamente, você vai começar falando o que você quer que ele ouça. E aí a gente começa a entrar na quarentena. Então, o que tem de diferente no nosso setup atual é que, a gente não está todo mundo no mesmo ambiente. Das mais de 30 pessoas, só tem eu e mais 3 cidadãos que estão com o vídeo aberto. Todos os outros, não faço ideia se estão prestando atenção em mim, se estão entediados, se distraiu com o celular, não sei. Então, a gente não tem domínio sobre o público. A gente não tem domínio sobre o ambiente.
Então, isso é um desafio um pouco maior. A gente pode usar algumas técnicas de engajamento que ajuda as pessoas a concentrar mais em você. Então, o Caio acabou de abrir a câmera. Eu vi que a Adriana está aqui. O Vinícius, que trabalha comigo, entrou também. Quando você chama os nomes, as pessoas elas ficam mais atentas. Então, ao longo da apresentação, e eu não sei se vocês perceberam, eu chamei o nome do Gabriel e chamei o nome do Daniel no começo. Eu tenho certeza que os dois pularam da cadeira. Opa, o que ele está falando? Está falando comigo? Né? Então, você já, eu consigo fazer um callback. Mais uma pessoa abriu, o Paulo abriu a câmera, a Denise abriu a câmera. Então, quando você tiver a oportunidade, fala o nome das pessoas. Seja cuidadoso, seja estratégico como você vai fazer isso, mas isso ajuda. Se você não chamar o nome do Marcelo, não tem problema, porque quando eu chamei o nome do Marcelo, o Jorge ficou atento. Então você vai brincando com isso. A outra coisa, quando eu compartilhar na tela, eu vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação. Essa apresentação, ela é da antiga Gás Natural Fenosa, é de uma empresa que chama Naturgis. E eu fiz uma transação com a Gás Natural Fenosa e eu sempre fiquei muito bem impressionado com as apresentações que eles faziam para o conselho de administração deles. Então, hoje, eu precisava ser discreto e trazer um material para vocês que não comprometesse, né? Que fosse público, e esse material é público. Então, esse daqui, e de fato eles não me decepcionaram, é um bom material para a gente discutir. Quando eu estou apresentando o material, e aqui eu posso falar sobre os 6 pontos da agenda que eu vou fazer para vocês, nenhum de vocês sabem para onde eu estou olhando, porque eu estou apontando. Por isso que eu tenho como hábito ajudar o público a navegar pela página comigo. Então, eu tenho uma caneta instalada no meu computador, isso facilita. Dá para fazer com o mouse também, é só um pouco mais difícil. E com a caneta, eu consigo escrever, ó. Quero ver se escrever isso com o mouse. Impossível. A minha caneta é essa. E eu tenho um tabzinho aqui que me facilita, né? Bom, e aí você vai navegando pela página com as pessoas. O pessoal do Digio me viu fazer isso várias vezes, né? Então, hoje eu vou falar para vocês. Essa é uma apresentação que o presidente da empresa fez para o conselho de administração da empresa, uma empresa espanhola. Então, eu vou falar primeiro sobre o Covid, eu vou falar qual foi a nossa resposta, eu vou falar quais foram os resultados, como a gente vai catalisar, acelerar essa transformação, as nossas conclusões e as propostas para o conselho de administração. Você vê, né, que eu normalmente inverto. Isso daqui, para mim, viria primeiro. Ai, desculpa, não deu certo. Opa. Viria aqui para frente e depois eu falaria dos pilares. Mas não tem problema. Então, ele vem aqui, vamos falar sobre Covid. Está aqui claramente marcado que esse é o primeiro tópico. Repara, aqui está o primeiro tópico, aqui está o segundo, em uma cor um pouquinho mais clara, o terceiro um pouquinho mais claro. Por quê? Ele está sempre te lembrando qual é a foto total que eu quero falar para você. Ele não tira o olho da bola. Eu vou te fazer uma recomendação, uma proposta para você votar no conselho de administração. É lá que eu vou chegar. Então, ele não quer que você esqueça isso. Aí você vê, ponto 1.1, o que ele quer falar? Ele quer falar que é uma crise sem precedentes. Essa crise sem precedentes, eu não preciso te explicar que é uma crise sem precedentes. Todo mundo sabe que é uma crise sem precedentes. Todo mundo sabe que eu estou falando de Covid, que afetou o mundo inteiro e os casos, né, subiram e tem esse problema. Tá bom? Então, toda apresentação no estilo de pitch book vai ter um título,
que resume o que eu quero falar. De preferência, ele é suficiente. Quando eu falo an unprecedented crisis, você já sabe o que eu quero dizer. Não preciso explicar para ninguém. E eu não vou entrar nos detalhes, eu não preciso entrar nos detalhes desse gráfico, explicar para vocês como eu uso máscara, gente. Ele está colocando uma foto, ele está fazendo uma imagem na sua cabeça. Então, a foto completa, né, aonde eu quero chegar, sempre vai estar presente. Um título que diz o que a página resume, e também é comum essa daqui, que é o Key Message, né, que tem uma frase de efeito. Aí cada empresa tem o seu estilo. Eu gosto de colocar título em cima e o tagline aqui embaixo. Aqui com uma fonte um pouquinho maior e embaixo um pouco menor. Aqui está do lado. No Deutsche Bank, quando eu comecei, a gente tinha uma página que era assim. Eu vou desenhar a página aqui para vocês. Desculpa, aqui. A página era aqui. E aqui do lado a gente tinha o que a gente chamava de Key Message, que era o resumo da página inteira. É mais difícil você formatar assim, tá? Porque você pede muito espaço. Assim você divide melhor a página. Mas ficava muito legal também. Um dia eu mostro para vocês como isso funciona. Quando eu vou, ele está falando da estimativa de PIB. Todo mundo caindo. Então também é uma mensagem bem simples, com impacto. E, de novo, eu não vou entrar no detalhe que a Espanha está caindo 8%, o mundo está caindo 3%, 4%, o Brasil com expectativa de cair 4%. Isso não importa. O que importa é ancorar a mensagem. Então, você vê, né? Aqui tem a mensagem, aqui são os fundamentos, e se depois eu precisar, aí eu deveria ter uma página para Brasil, uma página para o Chile. A gente não vai chegar nesse nível nessa apresentação. Aí eu falo sobre o mercado de energia, todos caindo, dá para ver que todos caindo. Aí, vamos lá. Como é que está a demanda por eletricidade? Também caindo, tá vendo? Está tudo negativo. E aí eu te falo qual foi a resposta. Mudei de assunto, vou falar da resposta. Tá aqui. Vamos. Primeira, a prioridade é para as pessoas e depois apoiar os nossos acionistas, proteger todos os funcionários, estabelecer uma rota segura para voltar para o trabalho e a sociedade nos apoiou. E o nosso apoio aos clientes e fornecedores. E qual foi o resultado disso? Então, aqui ele fala, né, milestones and achievement, tudo que a gente conquistou no primeiro trimestre, no segundo trimestre, no terceiro trimestre, no quarto trimestre. E, de novo, olha aqui o tagline, né? Então, ele fala, evoluímos com o plano de eficiência, melhoramos o perfil de risco da empresa, continuamos no foco em energia renovável, uma das melhores empresas em ação social e a redução de emissão de carbono. Os nossos resultados, aqui o P&L, Profit and Loss Account, e aí você tem o Net Results favorável em relação a 2018, contribuição para a sociedade, e você tem alguns destaques. Quando você vir uma página assim, que tem bastante informação, mais informação, né? A primeira coisa, eu não gosto desse tipo de brincadeira, porque isso daqui é um distractor. Ele não agrega valor, ele não ajuda no meu discurso. Mas, tudo bem, né? Alguém da área de PR da empresa deu uma ajeitadinha na apresentação, um pouquinho não atrapalha, só não deixa esse tipo de trabalho ser o centro das atenções. Quando você estiver gastando muito tempo com esse tipo de bobagem, você sabe que você está indo no caminho errado. E como eu falei, cada página tem que ter tem gente esperando também. Cada página
tem que ter uma mensagem, ou 2 mensagens no máximo. Então, o que você vai fazer? Você vai eleger, escolher, aonde vai ser o foco dessa página. Eu posso dar o foco na margem de EBITDA. E aí você vai e fala só sobre o EBITDA. Hoje a gente fez uma apresentação que foi muito legal, que eu achei muito bem feita. A gente começou com a margem de contribuição. A margem de contribuição estava um pouquinho aquém das expectativas. Aí você tinha outras receitas em linha com as expectativas. E aonde a gente entregou foi em redução de custos e despesas para entregar um resultado em linha com o orçamento. Então, de um P&L inteiro, muitas informações dentro da página, a gente focou literalmente em 4, que eram as 4 principais drivers de valor. Tá? Só para seguir aqui a apresentação da Naturgy, aqui ele fala de cash flow e endividamento, você sempre tem que falar sobre isso. Olha o tamanho do distractor aqui, ó. Eu acho que vocês vão concordar comigo que isso daqui não ajuda em nada. Né? Esse tipo de gráfico ele é muito utilizado, ele mostra a cascata, né? Você como partiu de 15, aí reduziu, e aí depois você recompôs e terminou com 15,3. Enfim, eu gosto bastante desse tipo de gráfico. Aqui você tem os milestones do primeiro trimestre, e aí ele reduziu aqui em 4. A gente fala do retorno para os acionistas, e ele aqui ó, a frase de efeito, né, o key line aparece de novo. Share price performance. Eu gosto muito desse tipo de gráfico porque ele coloca uma perspectiva temporal, ele tem a evolução, tem alguns comentários chaves, normalmente quando começa a subir, quando atinge o platô, aqui uma queda grande, então ele falou qual foi a razão. E quando ele estiver apresentando, ele não vai entrar nesses detalhes, isso aqui são micro detalhes. Esse tipo de detalhe, ele serve para explicar, né, trazer luz para aqueles que quiserem realmente se aprofundar na apresentação, e normalmente são pessoas que provavelmente vão ainda imprimir a apresentação. Aqui, acho que a mensagem principal está aqui, onde ele destacou o efeito do Covid nas ações da empresa, que né, trouxe essa queda desse patamar aqui em torno de 24, 25 para mais ou menos 15, né? Que é uma queda de 26. Então, o ano passado a ação subiu 6, esse ano ela já caiu 26 nos primeiros meses do ano. Aqui, como ele acelera a transformação, eu vou passar isso daqui bem rapidinho. Você vê, isso é uma outra característica de PitchBooks. A estrutura é sempre igual. O título está sempre no mesmo lugar, o tagline está sempre no mesmo lugar, ele sempre dividiu em 2 grupos. Então, quando o leitor se acostuma com essa forma de linguagem, fica mais fácil, mais rápido para ele entender. E aí, ele converge aqui para as conclusões. Olha as conclusões. We respond, we make progress, we deliver, we accelerate. Super simples, super direto, super conciso. E aí, a partir daqui, ele faz a proposta de resolução para o conselho e são só 2 páginas, né? Então, aprovar as contas anuais, aprovar as demonstrações financeiras, transferir do fundo de reserva, e aí tem cada um dos pontos que ele aborda e acabou. Então, essa apresentação que eu tinha que pegar uma apresentação pública, não é um pitchbook propriamente dito, mas ele é um exemplo de como a gente pode estruturar uma apresentação com bastante poder de impacto e como a gente apresenta ela nesse ambiente de remoto, né, de Covid. Para quem estiver fazendo tá.
Por favor, caramba, Arnaldo, você pode colocar no chat, porque estão me perguntando qual é o endereço do curso completo do PitchBook, tá bom? Então, no ambiente de Covid, com as reuniões remotas, a gente tem menos controle sobre a audiência. Então, esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é você ter a habilidade de conduzir a apresentação e navegar na apresentação e trazer as pessoas com você. Por isso que eu gosto de usar a caneta. E eu sei que fica meio bagunçado, né, dá aquela sensação de estar sujo, mas é melhor estar sujo e as pessoas entenderem o que você está falando do que você deixar toda a tela limpa e ninguém saber onde você está. Eu vi isso acontecer muitas vezes com a apresentação, a pessoa falando e eu procurando, desesperado. Ela está onde? Ela está no começo? Ela está no fim? E não encontrando. Uma das minhas técnicas preferidas para fazer uma apresentação de impacto é o seguinte. Imagina que você tem a sua apresentação. Alex, você tem a apresentação impressa. No começo de cada página, lá em cima, né? Deixa eu ver se tem alguma apresentação aqui. Ah, vocês vão gostar. Vocês vão ver. Né? Essa aqui é uma pequena... Eu gosto da versão menorzinha de apresentação, que ela fica mais fácil de carregar. Então, digamos, essa aqui é a mensagem, essa aqui é a página. Eu escrevo aqui em cima, a lápis, somente na minha versão, como eu introduziria essa página. E eu vou escrever algo que eu leria. Então, aqui, por exemplo, poderia ser... nessa página, resumimos os principais fatores por que a empresa Blá é um bom investimento. Então, tem que ser uma frase que parece que você está falando naturalmente, uma frase que você falaria numa reunião. Se você quiser chamar um nome, você pode falar, o Daniel vai gostar dessa página. Escreve aqui, o Daniel vai gostar dessa página. Por quê? Porque toda vez que você vira a página, né, por mais que você conheça a apresentação, tem aqueles 2, 3 microsegundos que você está se localizando, ou que talvez você não lembre qual é o ponto central daquela página. E você ter uma frase que na hora que você vira a página, você já está falando e a pessoa já está ouvindo, te ganha 3 segundos para você se localizar e saber como é que você vai conduzir essa página. Eu garanto para vocês, esses 3 segundos vai fazer muita diferença. Quem participa de muita apresentação já deve ter vivido isso ou visto, que às vezes você vira a página, aí você tem aquele... Você está perdido. As pessoas percebem isso. Aí você vai ficar nervoso e aí às vezes atrapalha o resto da apresentação. Então, o pessoal do Bootcamp que está aí, eu recomendo fortemente que vocês tenham esse nível de preparo. Para cada página, você vai ter uma frase de introdução da página e uma frase de conclusão da página. A frase de conclusão da página é o mesmo princípio. Ela faz o link dessa página para a próxima. E ela pode ser algo do tipo: na próxima página, a gente vai falar sobre as empresas comparáveis do setor de bebidas. Você vai escrever essa frase. Você vai ler essa frase. Vai ler sem dó. Outra coisa importante é treinar. Porque quando você treina, as coisas ficam mais fluídas. Né? E é normal você começar meio perdido, você não saber para onde você vai. Eu comecei essa apresentação, estava tentando me localizar, um monte de gente aparecendo lá no chat para eu aprovar, para entrar. Então, você fica um pouco distracted. Depois que você entra na apresentação, né, você está imerso na apresentação, e aí você está antenado, você está ligado, as coisas fluem, você se comunica melhor. Só que você precisa fazer isso mais rápido. Então, essas taglines, essas frases que eu estou te falando, te ajudam nesse processo. Tá bom? É bom, dependendo do assunto que você estiver tratando, dar a oportunidade para as pessoas se manifestarem. Num pitchbook, normalmente ele é mais linear. Então, a gente entra,
gente vai, apresenta, e aí você abre para perguntas. As reuniões, né? As reuniões no Digio, as reuniões na sua empresa, provavelmente não são assim. Você está interagindo com as pessoas. Então, você precisa ser estratégico. Você tem que dosar o quanto você fala e quanto você aprofunda. Fala tudo de uma vez, fala com começo, meio e fim. Você vai fala, concluiu, e aí você faz uma pausa. Se alguém quiser se manifestar, ela pode se manifestar. A maior parte das pessoas, porque elas estão num ambiente mais público, elas deixam o microfone fechado. Eu me tranco aqui no quarto, eu deixo o microfone aberto, porque aqui não tem barulho. Por quê? Porque é muito mais rápido para eu me manifestar. Eu não perco o timing, eu não perco um comentário, eu não perco a hora de uma pergunta. Quem faz reunião comigo começa a prestar atenção. Eu estou sempre com o microfone aberto, eu não perco uma oportunidade para fazer uma interjeição. Bom, eu também sou chato pra caramba, né? Então vamos lá. Agora, quando eu estou apresentando, eu estou atento. Se alguém tirou o microfone, é porque ela quer falar. Abre o espaço para ela falar. Eu não sei se aqui tem professores, se tiver professores, se tiver gente que faz lives, que dá aula, isso é fundamental. Aí você consegue ter uma aula muito mais dinâmica, você consegue ter uma reunião muito mais dinâmica. Não tem problema. A outra coisa é sempre evitar também deixar as pessoas constrangidas, né? Você não vai fazer uma pergunta para o Felipe que você não sabe se ele sabe responder. Vocês podem fazer a pergunta que vocês quiserem, mas aí você responde antes dele se manifestar, né? Quando a pessoa está até, aí você já responde, que aí fica tudo bem. Então, era um pouco isso que eu queria dividir com vocês. A estrutura de uma comunicação assertiva, a estrutura de uma comunicação que tenta entregar uma mensagem de uma forma coesa, objetiva, e como que você pode fazer para superar as dificuldades desse ambiente remoto e que a gente não controla todas as variáveis, né? Então, foca no principal, entrega a mensagem sempre de uma vez, de uma forma coesa, treina para não ficar gaguejando e para não perder o ritmo na hora de apresentar. Se você precisar, se você achar importante, tenha os conectores, as frases que ligam uma página com a outra, as frases de introdução e tenha em mente uma coisa. O attention span de uma pessoa, o attention span de um ser humano é aproximadamente 3 segundos. Cada assunto novo que eu introduzir, eu tenho 3 segundos para prender a sua atenção. Se eu não prendi a sua atenção nos primeiros 3 segundos, eu te perdi. E se eu te perder, se eu perder o amoroso, aí eu não vou recuperar ele depois de 5 minutos. Às vezes, as pessoas estão... Não é uma coisa ruim, tá? Às vezes ela está pensando o que você falou, ela está vendo se o que você falou faz sentido, não faz sentido, mas ela foi viajar. Às vezes é uma mensagem no WhatsApp. Às vezes é alguma coisa no browser que ela está lá. Então eu preciso ter a atenção de vocês a cada mensagem. Falei, prendi vocês, agora a próxima coisa que eu falar tem que ser tão interessante ou mais e prender a sua atenção. No final acabei me estendendo, a minha intenção era falar 30 minutos, mas eu me empolguei e quis mostrar a apresentação da empresa para vocês. A ideia é também dar um pouco a oportunidade para vocês falarem, para vocês perguntarem, para ter uma troca também. Então, se alguém quiser comentar alguma coisa, fiquem à vontade.